Bom, tem o derby, né? Segunda-feira. Então podem esperar que terá live depois do jogo para a gente poder conversar sobre isso. Palmeiras bem desfalcado e o Corinthians precisando ganhar o campeonato, né? Porque não ganha de ninguém. Não ganha de ninguém, nem dentro de casa. Ganhou do Fluminense, que hoje é o lanterna no Campeonato Brasileiro. E em 12 jogos tem uma vitória. Justamente essa contra o Fluminense. E contra o Cuiabá, imaginávamos que, cara, são duas grandezas completamente diferentes. Com todo o respeito ao Cuiabá, o Cuiabá não deveria causar transtornos ao Corinthians diante da sua torcida. E foi o que aconteceu. Mas quem causa mais transtornos ao Corinthians é o próprio Corinthians. Porque é um time inócuo, é um time vazio, é um time que não tem ímpeto, não tem jogadas. Ímpeto até estou sendo injusto, porque acho que é um time que tenta, que luta, que briga, mas, cara, é muito desorganizado. E é claro que isso tem responsabilidade do treinador. Por outro lado, eu entendo que o Antônio, ele não é o maior culpado de tudo isso. Por outro lado também, entendo que inevitavelmente vai sobrar para ele. Por mais que eu já falei sobre isso, percebe, como diz o Antônio, que o time nesse momento precise de um técnico com processos, de um técnico de relações humanas, de um cara que precise de tempo para trabalhar, isso não vai acontecer, porque a gente conhece o futebol. E se houver uma derrota para o Palmeiras na segunda-feira, muito provavelmente o Antônio não vai continuar no cargo. Isso é informação, inclusive, do Lucas Mussetti, que acompanha o dia a dia do Corinthians no Portal UOL, de que o derby é meio chave para o Antônio. Que daqui a pouco, né, se ele consegue uma vitória no Clássico, o que é improvável nesse momento, não é impossível, é improvável. Pode ser que ele ganhe uma força, né? Porque a gente sabe a força desse clássico, né? Dá uma retomada, dá um ânimo. O Antônio, no gol de empate, né? Ele vibra com a torcida, ele pede o apoio da galera, ele sempre elogia a torcida do Corinthians, ele sempre diz que está muito feliz em estar ali. E pelas informações de bastidores, está até muito tranquilo, assim, com toda essa pressão, né? Reencontrou muitas pessoas conhecidas dos tempos de Cuiabá, conversou com as pessoas ali na zona mista, da imprensa e tal. Cara, ele entende que está fazendo o seu trabalho e de verdade, eu acredito nisso. Porque, repito, o Antônio é um cara de processos e que ele está focado naquilo que ele tem que fazer. Só que é curioso, porque na sua entrevista coletiva ele disse: não achei que eu teria que fazer coisas além da minha competência de técnico. Porque o Corinthians está uma bagunça completa que ninguém mais se entende, o departamento de futebol ruiu, em que o treinador, normalmente, ele já retém toda essa responsabilidade de fazer o time andar, de fazer o clube andar. Quando a situação está dessa forma, cara, tudo se volta para o cara. E o Antônio tem que ser o salvador agora, de escalar certo, de fazer o time ganhar, de fazer o time jogar, e não está acontecendo. Então, por mais que eu entenda que o Antônio precise de tempo, que seria legal o Antônio dar certo no Corinthians, porque gosto das entrevistas dele, gosto das ideias de futebol dele, gosto da forma como ele trata o jogador, a gente sabe que o resultado é o que define qualquer trabalho. E do jeito que está, inevitavelmente, se ele não vencer o Palmeiras, ou se ele, enfim, não vencer um jogo no campeonato, não vai acontecer, né, gente? Vai chegar um momento em que, para corrigir a rota, o Augusto Melo vai demitir o Antônio e vai trazer outro técnico. Quem? Não sei. Se é o Fernando Diniz, se é tentar o Renato Gaúcho lá do Grêmio, que está balançando, não sei. Se é um outro estrangeiro, não sei o que ele vai tentar fazer. Só que isso curiosamente, estou usando muito esse termo, ironicamente, é um grande sintoma. Quando você começa assim, você está caindo, aí você troca o comando técnico, aí esse novo técnico dura 3, 4 jogos, você troca de novo, batata. Mas dificilmente recupera. Então, assim, eu acho que precisa muita calma nesse momento para entender o que está acontecendo, para fazer os diagnósticos. Claro que tem jogadores ali, cara, que, assim, estão com extremas dificuldades. O Mateuzinho, o Mateuzinho a gente tem boa vontade com ele, né? Que é um cara que quis jogar muito no Corinthians. Mas assim, né? Querer, a gente quer muita coisa na vida, né? E ele tem muitas dificuldades. E aí, quando você não tem um Fagner machucado, quando você tem o Léo Maná, que é um menino da base, que acho que até demoraram para lançar o Léo Maná, sabe? Demoraram para dar sequência, já era para ele estar muito mais afirmado, num outro estágio, aí o que acontece? Nesse momento ele não está pronto. E aí você tem o Mateuzinho, aí ele tem que usar o Mateuzinho, a coisa não funciona também. Enfim, é muito difícil, cara. É muito difícil, porque você olha o Corinthians e você pensa assim,
caramba, velho, o time não acontece. Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente volto no canal, trazendo para vocês de forma exclusiva todas as informações do Corinthians. E vamos iniciar falando aí desse empate do Timão contra o Cuiabá nessa quarta-feira aí em São Paulo, na Neoquímica Arena, em 1-1. Com uma observação que eu fiz do estádio, para ser o torcedor corintiano, eu achei que estava vazio e muito vazio. O técnico Antônio Oliveira acabou desabafando e alfinetando a diretoria do Corinthians, né, que é uma diretoria fraca, que é uma diretoria omissa. E eu aqui anotei o que Antônio Oliveira disse, abre aspas, o grupo é curto para a expectativa do torcedor. Não desisto e nem vou desistir deles. Ou seja, jogadores. Eu acredito e vou continuar acreditando. Aí, eu observei outra fala do Antônio Oliveira que foi crucial. Ano passado, o Corinthians ficou atrás do Cuiabá na classificação do Brasileirão. Por quê que eu dei ênfase para essa frase? Porque é o seguinte, ano passado, quem estava no Cuiabá era o técnico Antônio Oliveira. Então ele quis dizer o quê? Que hoje o time do Corinthians é mais ruim do que o time do Cuiabá. Até porque ele, ano passado, dirigiu o Cuiabá e foi até bem no Campeonato Brasileiro, pela expectativa, pelos investimentos que o Cuiabá faz. O Cuiabá entra no campeonato para não ser rebaixado, se manter na tabela. E o Corinthians tem a obrigação de entrar no campeonato para ser o campeão, né? Então, eu acho que o técnico Antônio Oliveira acabou aí alfinetando a diretoria do Corinthians, que é uma diretoria omissa, uma diretoria muito fraca. E ele disse várias outras coisas na entrevista que eu trouxe para vocês aqui também de observação. Na janela, o clube não vai nos proporcionar o que prometeu. Então, Antônio Oliveira, quando ele chegou no Corinthians, traduzindo, né, trocando em miúdos, traduzindo, o Corinthians prometeu montar um belíssimo de um time, entregar na mão do Antônio Oliveira. Então, essa promessa acabou aí cativando o técnico Antônio Oliveira. E, a princípio, o Corinthians fez algumas contratações, porém, contratações de forma inequívoca, errada, jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Corinthians. A gente sabe que é corintiano, a gente sabe que quis jogar no Corinthians, que se esforçou muito, mas o Mateuzinho não é jogador para jogar no Corinthians, não. Até demorou Léo Maná entrar, mas Mateuzinho não tem qualidade técnica para vestir a camisa do Corinthians. Isso eu estou dando um exemplo entre tantos, né? Não adianta ter esforço, ser corintiano, se não tiver capacidade técnica. E Mateuzinho não tem. Então, infelizmente. E aí, com todas essas contratações erradas e alguns pedidos do técnico Antônio Oliveira, outros contratações de oportunidade, né, pela diretoria, no meio do ano, a diretoria prometeu fazer outras 5, 6 grandes contratações. E Antônio Oliveira já percebeu, diante de tudo que está acontecendo, que o Corinthians não vai contratar. Por quê? Porque não há possibilidade de contratar sem ter dinheiro. Hoje o Corinthians é um dos clubes mais endividados do planeta. Deve quase 2 bilhões de reais. Deve salário atrasado, deve direito de imagem, está negociando com rescisão aí de jogador que saiu do Corinthians e acionou a justiça. Então o Corinthians tem dívida demais. E Antônio Oliveira, nessa entrevista, ela foi muito reveladora, diz ele que hoje ele está fazendo papel no Corinthians que não era para ser dele. A responsabilidade do técnico Antônio Oliveira é cuidar do time, é fazer o time jogar, coisa também que ele não está conseguindo. Essa é a grande verdade. Porém, ele está fazendo outras funções, né, que é a função da diretoria e que hoje está sobrando para ele. Então, Antônio Oliveira acabou desabafando e acabou aí alfinetando a diretoria. Porém, gente, vamos fazer uma ressalva. Eu concordo com tudo que ele falou, porque só falou a verdade sobre o Corinthians. Mas a diretoria tem que agir. A diretoria tem que tomar uma posição. Precisa de chegar na imprensa e falar a verdade. Não pode prometer uma coisa pro técnico e não cumprir.
A torcida não é boba. A torcida ontem deu um grande exemplo, porque o estádio ontem estava vazio. E a Neoquímica Arena, ela é cheia, inclusive não só na Neoquímica Arena. O Corinthians vai jogar em qualquer lugar, o estádio é cheio. Ontem a Neoquímica aqui em São Paulo estava vazio. Por quê? Uma resposta do torcedor dando para o elenco, o técnico e a diretoria, que está insatisfeito com tudo que está acontecendo. Porque eles falam muito e não fazem nada. E o Timão, desculpa, só não perdeu o jogo na Neoquímica Arena porque Matheus Donelli foi o melhor em campo, pegou tudo, inclusive acabou aí pegando até um pênalti. E aí, Matheus Bidu, numa bola rebatida, acabou empatando o jogo. Porém, mais uma atuação aí desastrosa desse elenco do Corinthians, que é muito fraco. É um time fraco, é um técnico que está sem alternativa de jogo para o Corinthians, e uma diretoria que, para mim, é a mais culpada de toda, omissa e incompetente. Corinthians é uma bagunça. Corinthians é uma bagunça. Eu tento trazer aqui informações boas, mas não consigo, porque a minha informação é diante dos fatos, da realidade que acontece. Corinthians é um time perdido. E domingo tem o derby contra o Palmeiras, né? O Palmeiras estará um pouco desfalcado e o jogo para o Timão é de extrema importância, é uma virada de chave. Caso o Corinthians perca esse derby, Antônio Oliveira, sem sombra de dúvida, será demitido. Acho que ele não é o principal culpado, tenho certeza. O principal culpado é a diretoria do Corinthians, a diretoria que saiu, e essa que entrou é tão ruim quanto a que saiu. Porém, vai sobrar para quem? Vai sobrar sempre para o mais fraco. A corda arrebenta para o mais fraco. E nessa quem vai dançar vai ser o técnico Antônio Oliveira. Caso perder esse jogo para o Palmeiras, Antônio Oliveira será demitido. É um jogo de extrema importância, porque o Corinthians já tem 12º jogo no Brasileirão e apenas uma vitória contra o Fluminense. E não pode o Fluminense ser tirado por base, porque hoje também está na zona de rebaixamento e o técnico Diniz foi até demitido do Fluminense. Então o Corinthians está mal das pernas, sem alternativa, uma diretoria que promete e não cumpre. A diretoria do Corinthians não tem moral nenhuma, porque o que eles falam em pé, sentado, não cumpre. Infelizmente, Antônio Oliveira tá aí nesse meio sem ter alternativa. E ele tá sendo um cara de muita personalidade, que tá vindo a imprensa aí falando o que tá acontecendo. Outro treinador, né, ficaria caladinho, seria demitido e ficaria calado. Não, Antônio Oliveira, com certeza, perdendo o Palmeiras, será demitido, mas ele tá expondo o que tá acontecendo de errado no Corinthians. Essa diretoria é uma das mais ruins de todas. Duílio Monteiro Alves entrou na história do Corinthians como o pior presidente. E hoje, esse posto, Augusto Melo luta para ganhar esse posto. Augusto Melo, se continuar como está, se não sofreu impeachment, com certeza entrará na história como o pior presidente do Corinthians. E eu tô observando, esse Matheus Donelli chegou no Corinthians, ele tinha 9 anos de idade. Hoje ele tem 22 anos. É um grande goleiro, é um torcedor corintiano, não só porque é torcedor, porque é competente, é talentoso. Pegou muito em todos os jogos que ele foi solicitado. Pegou muito contra o Atlético Paranaense. Ontem pegou demais e defendeu até um pênalti. E o Corinthians está contratando o goleiro Hugo Souza, que jogou com o Fabinho Soldado do Flamengo, hoje está vindo lá de fora. E o meu medo é que a diretoria do Corinthians, bagunçada como é, tira Matheus Donelli para colocar aí Hugo Souza. E se a diretoria fazer isso, tá errando. Porque o Matheus Donelli tá me lembrando Ronaldo Giovanelli no início de carreira no Corinthians. Entrou com grande personalidade, assumiu o time, um momento muito difícil, e tá mostrando que tem competência e talento para ser titular. Pode haver oscilação? Pode. O garoto é jovem, o time do Corinthians é ruim, é uma sequência de bola no gol incrível que o Corinthians toma em todos os jogos, mas na minha modesta opinião,
tem que manter esse goleiro Matheus Donelli, porque pega muito. O elenco é ruim, mas Matheus Donelli é um goleiraço. E aí, fiel? Vocês concordam comigo? Você está achando que o Matheus Donelli também está preparado, apesar do time fraco que o Corinthians tem, para ser o titular do gol do Timão aí, como foi Ronaldo Giovanelli no passado, no início de carreira? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like. Se não é inscrito, deixa sua inscrição, porque isso nos ajuda e fortalece muito o nosso trabalho aqui na plataforma. Beleza, galera? Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!